Olá, internautas, eu sou o professor Marcos Lupe, professor do Colégio Over, e vim aqui para trazer para vocês dicas muito importantes sobre a prova de Ciências Humanas no Enem e até mesmo também de Ciências da Natureza, porque o tema escolhido para a gente escorrer hoje é um tema interdisciplinar. A gente vai envolver aqui questões que falam a respeito da competência 6 da prova de Ciências Humanas, que é a competência que vai falar a respeito da relação do ser humano com o meio ambiente. E óbvio que nós vivemos numa grande crise ambiental. Aliás, quando se fala em crise ambiental, eu sempre comparo com um casamento. Um homem e uma mulher, eles sempre têm problemas, né, no casamento. E nesse caso, o homem e a mulher, a natureza, a sociedade, né? E a crise, ela é comprovada pelas catástrofes naturais, pela fome, pelas migrações, pela escassez de recursos naturais, pela crise hídrica, as mudanças climáticas. E a geografia cumpre um papel muito importante nesse sentido, porque ela vai exatamente nortear as formas de ocupação do espaço. Ela vai orientar, ela vai propor formas de minimizar impactos das atividades humanas, para que se possa ter um uso sustentável dos recursos naturais. Por isso as questões ambientais, elas chamam a geografia para discutir, e eu, como professor de geografia, vou ter prazer de trazer isso para vocês. Eu queria destacar alguns daquilo que eu consideraria como principais problemas ambientais. Uma dica inicial é que, se estamos tratando de Enem, nós estamos tratando do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Perceba que quando a gente fala Exame Nacional do Ensino Médio, nós estamos falando de nacional, ou seja, as questões ambientais brasileiras, elas vão ser sempre focadas, né? Por isso que, como aparece os principais problemas ambientais brasileiros, perda da biodiversidade em relação das queimadas, do desmatamento, e as consequências disso, como a degradação dos solos decorrente das técnicas de produção, a compactação do solo, a intensificação dos processos erosivos, a perda dos nutrientes e, consequentemente, da capacidade produtiva dos solos, a escassez de água pelo mau uso e pelo mau gerenciamento das bacias hidrográficas, assim como a contaminação das reservas hídricas superficiais e subterrâneas, pelo uso principalmente de agrotóxicos, que é o principal agente contaminante, ou seja, a atividade agropecuária, mais que a atividade industrial, é a principal causadora dos problemas de poluição hídrica, e além do lixo industrial. E os deslizamentos e escorregamentos de encostas, né? Você vê um problema que nesses meses de julho, principalmente agosto e setembro, né, elas se tornam muito comuns no Brasil, por conta da susceptibilidade natural de alguns biomas brasileiros a pegarem fogo, a fatores de ignição natural, fatores meteorológicos, como a alta temperatura, associada à baixa umidade do ar, elevada insolação, cobertura vegetal esparsa, né, folhas pequenas, árvores, formações arbustivas, estratos herbáceos facilmente ressecados, quer dizer, o substrato perfeito e as condições meteorológicas perfeitas para ocorrer a queimada. É por isso que, quando você analisa os biomas brasileiros, e aqui a gente tem uma demonstração desses biomas, observe, o bioma que aparece com a cor vermelha é exatamente o Cerrado, pela posição geográfica dele, distante do litoral, né? Ele é susceptível a longos períodos de secura, de baixa umidade relativa do ar, principalmente porque o clima tropical típico que domina nessa área vermelha, que é o Cerrado, ele tem alternadamente e bem marcadamente duas estações, uma bem chuvosa, que vai de novembro até abril, maio, e outra bem seca, que vai de junho até outubro. É exatamente nessa estação seca, no auge dessa estação seca, nos meses de agosto e setembro, por exemplo, que as queimadas imperam.
Perceba também que o Cerrado é um bioma multirregional, ele aparece em todas as regiões brasileiras, na parte meridional e oriental da Amazônia, no setor ocidental do Nordeste, do Sudeste, e até em pequenas manchas do norte do Paraná, na região sul, mas a área nuclear de ocorrência é a região central do Brasil. Um bioma que nos últimos anos tem sofrido muito com o avanço da fronteira agropecuária. A agropecuária tem se mostrado uma das atividades mais importantes para a balança comercial brasileira, incorpora tecnologia, se diversificou bastante e incrementa cerca de 20% do PIB brasileiro. Mas o ônus pago pelo avanço dessa atividade, principalmente no bioma do Cerrado, é muito grande, com o desmatamento de praticamente metade da sua superfície e, consequentemente, perda de biodiversidade, mudanças climáticas e escassez de recursos hídricos. No mapa você também pode ver que ao redor do Cerrado, com a cor verde, aparece o bioma amazônico e a Mata Atlântica, que são exatamente os biomas mais e menos desmatados. Na verdade, a Mata Atlântica é a mais desmatada por conta do processo histórico de ocupação mais antigo e a concentração de atividades monocultureiras, urbanas e industriais ao longo desses 500 anos, mas principalmente nos últimos 60, 70 anos, que é quando o Brasil se industrializa, e isso impacta mais a obtenção de lenha para servir de matriz energética, a construção de hidrelétricas, a expansão de áreas urbanas e industriais, além, obviamente, da expansão da agropecuária. No caso da Amazônia, que obviamente tem um processo de ocupação muito mais recente, esse processo de ocupação não tem nem meio século, mas ele é muito rápido. O processo de desmatamento da Amazônia, ele assusta exatamente pela velocidade de como ele ocorre. Nessa imagem, por exemplo, a gente pode ver as manchas vermelhas formam um arco de desmatamento ao redor da Amazônia. Esse arco de desmatamento é marcado pela presença do grande capital produtor agrícola, pela infraestrutura de transportes que acaba criando as veias de penetração para essas áreas de desmatamento, por grandes obras de energia como as hidrelétricas e, obviamente, atrás disso vem as migrações, o povoamento, o crescimento das cidades, né? Esse arco de desmatamento também podia até ser chamado de arco do sangue, porque atrás do desmatamento vem a violência, já que você instala aí um conflito de terra, um território que era coberto por uma vegetação original, a terra não valia do ponto de vista financeiro, valor econômico, praticamente nada. Inclusive a maioria são terras públicas, elas passam a ser ocupadas por poceiros que migraram para a Amazônia sob a esperança de enriquecer com o garimpo, de serem utilizados em ciclos de extração vegetal como o da borracha, que teve 2 surtos importantes, um no final do século XIX e um nos meados do século XX. Quer dizer, toda essa mão de obra, sobretudo de nordestinos que migrou para a Amazônia, logo depois do esgotamento dessas atividades extrativistas e mineradoras, eles passam para a agricultura familiar, eles tomam posse de terras perto das rodovias e, com o tempo, as obras de infraestrutura chegam, energia, né, sinal de celular, e essa valorização dessas terras que são adjacentes às áreas da expansão da fronteira agrícola no Cerrado e no Nordeste acabam promovendo um conflito entre o produtor que chega e o poceiro que ali estava. O poceiro, o índio, o seringueiro de um lado e do outro lado o grande produtor rural, que usa a chamada grilagem de terras para expandir sua área de produção monocultureira e principalmente pecuarista, até porque a pecuária de longe, como você pode ver nesse gráfico em forma de círculo, ela significa 70% da área desmatada na Amazônia. Um dado recente do IBGE diz que dos 225 milhões de cabeças de gado que o Brasil tem, 85 milhões já estão sendo criados dentro da Amazônia. E com o afrouxamento de algumas leis ambientais do atual governo, esse processo pode ser muito mais feroz, muito mais rápido nos próximos meses. Então nós estamos diante de uma tragédia ambiental de proporções maiores até do que a do Vale do Rio Doce, né? Que foi provocada pelo rompimento da barragem de Mariana, porque aqui a área é muito maior.
o desmatamento vai ser muito maior. E o impacto, tanto global quanto local, também bem maior. Então nós vamos voltar para a nossa lista de questões que eu selecionei, questões que seriam representativas do que pode aparecer na prova do Enem em relação à questão ambiental. Na primeira questão, ele diz o seguinte: o desmatamento atual na Amazônia cresceu em relação a 2015. Metade da área devastada fica no estado do Pará, atingindo áreas privadas ou de posse, sendo ainda registrados focos em unidades de conservação, assentamento de reforma agrária e terras indígenas. Isso é um dado de um instituto chamado IMAZON, o Boletim do Desmatamento da Amazônia Legal de 2016. O desmatamento da Amazônia tem raízes históricas ligadas aos processos que ocorrem desde 1970. Observe a data, 1970. Quer dizer, isso é recente. Há 4 décadas. 4 décadas e meias atrás, praticamente, começa o desmatamento da Amazônia. Em 1970, acredita-se que 1% só da floresta estava desmatada. Basicamente, correspondia às áreas urbanas das principais metrópoles que estavam nascendo na região, como Belém, Manaus, ou nas margens das rodovias recém-construídas. Mas nos últimos anos esse desmatamento cresceu exorbitantemente, chegando a quase 20% da área da floresta. Com base nos dados e nos seus conhecimentos, aponte a afirmativa correta. Então a letra A diz: o desmatamento, apesar de atingir áreas de unidades de conservação, que incluem florestas, parques nacionais e terras indígenas, viabiliza a ampliação do número de assentamentos de reforma agrária. Falso. Ele não viabiliza a reforma agrária. Muito pelo contrário. Esse desmatamento concentra a terra na mão de grandes produtores rurais. B de bola. As grandes obras privadas implantadas na Amazônia valorizam as terras, atraindo enorme contingente populacional, que por sua vez origina regiões metropolitanas que degradam a floresta. Pelo que ele está aqui colocando, a causa do desmatamento da Amazônia seria a metropolização. É óbvio que a Amazônia tem sim um crescimento urbano importante. Aliás, por curiosidade, das 5 regiões brasileiras, atualmente, a região onde a urbanização mais avança é a região amazônica. Mas por um motivo muito simples, porque as outras regiões já chegaram quase que ao ápice de sua urbanização. E a Amazônia testemunha isso apenas nas últimas décadas. É natural que o processo de urbanização na Amazônia seja muito mais forte do que nas outras regiões proporcionalmente, mas não é essa a principal causa. Eu acabei de mostrar para vocês um gráfico que mostrava que 70% de todas as áreas desmatadas da Amazônia são destinadas à criação de gado. 85 milhões de cabeças de gado. A Amazônia tem uma população de pouco mais de 20 milhões de habitantes. A Amazônia Legal, como me refiro, que inclui todos os estados da região norte, a saber, Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e ainda o estado do Maranhão e o Mato Grosso. A população desses estados somados fica em torno de 20 milhões de habitantes. E você tem quase 90 milhões de cabeças de gado. Quer dizer, dá quase 5 bois por pessoa na região amazônica. Fica claro que essa atividade que mais desmata é a pecuária. Então, o item está errado. C. A grilagem de terras em regiões de grandes projetos de infraestrutura, a extração ilegal de madeira e a construção de rodovias estão entre as causas do desmatamento na Amazônia. Essa é a resposta correta. Lembrando que grilagem é uma prática de falsificação de documentos. A expressão grilagem vem de uma técnica do século XIX, onde os proprietários rurais colocavam grilos em gavetas com os documentos guardados, trancafiados, para que esses documentos, com os insetos, aparentassem estar envelhecidos, o que acabava justificando ou confirmando a originalidade do documento. Ou seja, grilar é falsificar documento com a conivência das autoridades e com a coação de forças de milícias ou da própria polícia, que acaba dando segurança a esses grandes produtores rurais, como em recentes relatos que vocês devem ter visto pela TV de massacres a poceiros e a índios na Amazônia. A violência no campo no Brasil esse ano, gente,
Só esse ano já matou 37 pessoas. Isso você pega apenas os meses de janeiro a abril, o que prova que a gente vive, como diz aquela música do Legião Urbana, um verdadeiro faroeste caboclo na região dos caboclos, que é a Amazônia. Resposta da primeira questão, então, letra C de casa. Na segunda questão, o foco são as queimadas, né? Que é um dos problemas ambientais mais graves do Brasil. É tão grave que nesses meses em que as queimadas atingem o seu ápice, como eu acabei de analisar com vocês nas imagens, devido às condições meteorológicas, e a prática indiscriminada de atear fogo para limpar, entre aspas, a terra, para prepará-la para a atividade pecuarista, né? E boa parte dessas práticas acabam sendo feitas sem os devidos cuidados. É bom lembrar que a legislação brasileira permite a queimada controlada, mas quando a queimada se torna descontrolada, ela até recebe uma outra nomenclatura, ela é chamada de incêndio florestal. Vamos aqui analisar, pontuar quais seriam as principais consequências da queimada. A primeira imediata é visível, que é a poluição atmosférica. A fumaça da queimada, na verdade, é micropartículas em suspensão, né? Ela é os nutrientes que estavam no solo e que vão embora. Por isso que, por mais que esses nutrientes eles repousem sobre o solo e durante uma ou duas safras ali estejam, né, dos processos de cultivo ainda estejam ali repousando, dando aquela área nutrientes, com o tempo eles vão ser lixiviados, ou seja, lavados pelos processos pluviais, e vai ocorrer um empobrecimento do solo. Além disso, vai ocorrer poluição atmosférica, problemas de visibilidade, perda de patrimônio material, como fazendas, armazéns, estradas, silos, produção agrícola, rebanhos, grande dano à biodiversidade. O curioso em relação à biodiversidade versus a queimada é que, como as queimadas podem acontecer de forma natural, por conta de fatores de ignição natural, ou seja, por incrível que pareça, o fogo surge sozinho em determinadas condições, mas é um fogo rápido, localizado. Por isso o cerrado já evoluiu para adaptar-se a esse fogo. O cerrado é um dos biomas brasileiros mais antigos e é a savana mais rica do planeta. De acordo com a Embrapa, existem mais de 7.000 espécies de planta. A biodiversidade ainda, inclusive, é desconhecida. E existem vários tipos de cerrado, mas um elemento marcante dele é essa adaptação ao fogo, inclusive com uma espessa camada de cortiça entre a casca e a seiva da árvore, protegendo ela, servindo como isolante térmico. As raízes são profundas, até os animais desenvolvem carapaças, né? Alguns têm a prática, a habilidade de escavar o chão exatamente para fugir das altas temperaturas da superfície, ali ficam abrigados. Mas se a queimada se torna desproporcional, se a queimada se torna um incêndio florestal, nada disso é capaz de suportar os danos, né? Ou seja, o principal dano que seria a perda da biodiversidade. Vamos então aos itens. Ele diz assim: as queimadas, voltando para o enunciado, cenas corriqueiras no Brasil consistem em uma prática cultural, que é herdada desde os índios, inclusive em Tupi-Guarani a palavra queimada é coivara, como método tradicional de limpeza da terra, para a introdução ou manutenção de pastagens e campos agrícolas. Esse método consiste em, letra A, derrubar a floresta e esperar que a massa vegetal seque. Letra B, atear fogo para que os resíduos grosseiros, como os troncos e os galhos, sejam eliminados e as cinzas resultantes enriqueçam temporariamente o solo. Todos os anos, milhares de incêndios ocorrem no Brasil, em biomas como o Cerrado, que é o bioma mais susceptível, a Amazônia. É bom lembrar que essa Amazônia que ele fala é a porção periférica da Amazônia, ou seja, as bordas oriental e meridional, onde as taxas de pluviometria são mais baixas e onde existe uma curta, mas existe uma estação seca, e a Mata Atlântica, em taxas tão elevadas que se torna difícil estimar a área total atingida pelo fogo. Um modelo sustentável de desenvolvimento consiste em aliar necessidades econômicas e sociais à conservação da biodiversidade e da qualidade ambiental. Nesse sentido, o desmatamento de uma floresta nativa
seguido da utilização de queimadas, representa método eficaz para a manutenção da fertilidade no solo. Falso. O próprio enunciado já disse que a fertilidade é passageira, é temporária, como você pode ver na linha 6 do enunciado. B. Atividade justificável, tendo em vista a oferta de mão de obra. Não há nenhuma relação entre a oferta de mão de obra e justificar-se queimadas. C. Ameaça à biodiversidade e impacto danoso à qualidade do ar e ao clima global. Resposta certa. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o INPE, os maiores emissores de gases de estufa do Brasil, que é um dos maiores emissores de gases de estufa do mundo, são obviamente o setor de transporte, do qual o Brasil depende quase que totalmente dos combustíveis fósseis. Lembre-se que o Brasil é um país rodoviarista, associado às termoelétricas e atividade industrial, mas especificamente entre os meses de agosto e setembro, as queimadas chegam até a se tornar a primeira fonte de emissão de gases de estufa. Então a resposta da segunda questão é a letra C de casa. A gente vai para a terceira questão, e na terceira questão a gente vai entrar em outra competência do Enem, a competência número 4, que é a competência que trata das estruturas de produção e as tecnologias associadas a essas estruturas produtivas. Quando a gente fala em estruturas de produção, competência 4, o Enem tem 6 competências humanas, né? Eu estou abordando aqui as 6, que falava dos problemas ambientais, da relação do ser humano com a natureza, aí a gente falou do desmatamento, das queimadas, e a competência 4, que fala das estruturas de produção. E eu escolhi falar da atividade agropecuária, o espaço agrário, que é um dos 3 temas mais citados na prova do Enem, né? E quando a gente fala em espaço agrário brasileiro, é óbvio que nós estamos falando de uma atividade importante, como a gente já citou, importante para o PIB, né? Geradora de emprego, principalmente quando fala da chamada agricultura familiar, uma atividade que incorpora muito tecnologia. Tem até uma propaganda famosa aí que fala água é tech, água é pop, água é tudo. Eu diria que água é tech, água é pop, água é tudo e mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa são os impactos que a gente não pode esquecer, né? Como, por exemplo, o excessivo uso de água, a contaminação por agrotóxicos, a concentração de terras, porque o grande negócio agrícola usa grandes propriedades para a atividade monocultureira, né? O fato de priorizar produtos não necessariamente alimentares, porque quem determina o que se planta é o mercado, né? É a Bolsa de Chicago. Então, se a soja está com preço mais alto, se é o milho, se o etanol é a principal destinação, a destinação mais viável naquele momento, as fibras, o algodão, quer dizer, o feijão, o arroz, a farinha vinda da mandioca, vão ficar em detrimento em relação a esses produtos não alimentares ou não necessariamente alimentares ou não alimentares humanos, porque boa parte dessa produção vira ou biocombustível ou fibra ou ração animal, né? Além disso, não se pode esquecer da mudança radical das relações sociais e de trabalho que ela impõe às áreas rurais, é onde ela vai chegando, quer dizer, ela expulsa o trabalhador rural. Esse trabalhador rural acaba tendo 3 destinos: ou ele vira um trabalhador volante, né? Vira peão de trecho, ou ele vai embora e se torna um habitante da malha periférica das grandes cidades, absorvido pelo subemprego, né? Ou ele entra nos movimentos de resistência no campo, como o MST, o MLST, CONTAG, né? E ocorrem diversos conflitos, como a gente acabou de dizer, que tem deixado várias vítimas, né? Então existe muito mais além do que a tecnologia, o PIB, o saldo da balança comercial, né? A questão, por exemplo, é do Enem de segunda aplicação de 2013, e ela diz: a necessidade de se especializar de forma talvez indireta aproximou significativamente o campo e a cidade, na medida em que vários aparatos tecnológicos advindos do espaço urbano foram incorporados às práticas agrícolas. Maquinários altamente modernos, insumos industrializados na lavoura, são fatores que contribuíram para uma nova forma de produzir no campo,
cada vez com mais rapidez e especialização, com base na aproximação indicada no texto. Uma consequência da modernização técnica para os sistemas produtivos dos espaços rurais encontra-se em letra A, exigência de mão de obra com qualificação. E aqui a gente já encontrou a resposta. Nós estamos falando de uma agricultura moderna, que usa máquinas, que incorpora tecnologia, que usa grandes quantidades de químicos, de fertilizantes, né? Que inclusive utiliza biotecnologia, como a transgenia. Então é óbvio que eu vou necessitar de engenharia genética, de engenharia mecânica, né? De engenharia hidráulica para irrigação, e isso vai necessitar de mão de obra especializada. É por isso que esse processo de modernização da agricultura vai fazer com que, olha só o que ele diz na linha 2, haja uma aproximação do campo e da cidade. E nesse caso, é a cidade que assume o papel de comando, porque é nela que estão os bancos que financiam, que estão as fábricas das máquinas agrícolas, que estão as universidades e os centros de pesquisa, onde está o trabalhador especializado, onde se forma o trabalhador especializado. É de lá que vêm os insumos que vão promover essa modernização. Então a resposta da terceira, letra A. A quarta questão já aborda outro mundo agrícola, que é o mundo do pequeno agricultor. O que é um pequeno agricultor? É aquele que tem uma pequena e média propriedade, é aquele que tem pouco ou nenhum acesso ao crédito rural. Por isso que nesse caso é importante que políticas públicas ampliem esse acesso ao crédito, e isso aconteceu sim no Brasil nos últimos 10 anos, principalmente com um projeto criado no final dos anos 90, no governo Fernando Henrique Cardoso, chamado Programa Nacional de Agricultura Familiar, que até mudou de nome, né, na década passada, passou a se chamar Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E esse incremento de fortalecimento é porque houve um aumento estratosférico dos recursos destinados a esse programa, da casa de 5 para quase 30 bilhões de dólares, né? Ou seja, o que significa quase 100 bilhões de reais destinados à agricultura do pobre, do pequeno produtor, né? E por que a gente tem que comemorar isso? Nós sabemos muito bem que nós não fizemos a reforma agrária efetiva no Brasil, mas pelo menos a agricultura familiar avançou. Por que a gente tem que comemorar? Porque a agricultura familiar é a agricultura que produz a maior parte da comida que chega no seu prato. Enquanto o agronegócio está preocupado com o que a Bolsa de Chicago indica que vai ser o mais rentável, a agricultura familiar insiste em cultivar o feijão, o arroz, a mandioca, né? A criar o porco, a galinha, o frango, enfim, é que chega na tua mesa a comida, as hortaliças. Vamos à questão. Além, não esqueça de ser a que mais emprega, né? Fixando o homem no campo, gerando emprego e renda, impedindo um outro problema muito grave nos países, sobretudo nos países subdesenvolvidos, que é o inchaço urbano, a metropolização provocada pelos fatores repulsivos, né, das áreas rurais. Vamos à questão então, quarta questão. Principal responsável pela comida que chega à mesa das famílias brasileiras, a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos em todo o país. O Dia Internacional da Agricultura Familiar é comemorado nesse 25 de julho, por coincidência ontem, né? Com a consolidação dos avanços promovidos pelas políticas públicas integradas de fortalecimento do setor, intensificadas na última década, como eu lembrei a você, né? Quer dizer, o programa é criado nos anos 90 pelo governo Fernando Henrique e aprofundado a níveis muito mais elevados nos governos posteriores de Lula e Dilma. Com melhores condições de crédito e ampliação de mercado, por meio de programas como aquisição de alimentos, a agricultura familiar segue estruturada e com investimentos crescentes. Anunciado pela presidenta Dilma Rousseff em junho, o Plano Safra 2015-16 na agricultura familiar terá investimento recorde de 28,9 bilhões de dólares,
pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Sobre a agricultura familiar no Brasil, pode-se afirmar que, letra A, por falta de acesso ao crédito rural, não participa das cadeias agroindustriais. Falso, claro que participa, até porque ela abastece o mercado interno. E as cadeias agroindustriais também trabalham com os produtos do mercado interno. Inclusive, parte desses produtos são, inclusive, para exportação. B, é responsável pelo fornecimento da maior parte da alimentação básica dos brasileiros, certo? E por isso concentra a maior parte da área cultivada com lavouras e pastagens do país. Aí está o erro. A agricultura familiar ocupa a menor parcela das terras, menos de 20% do espaço rural é destinado à agricultura familiar. Eu até diria que são as menores e piores terras. Daí a necessidade da ação estatal em promover incentivo a essa agricultura, o incentivo financeiro e tecnológico. C, concentra a maioria do pessoal ocupado nos estabelecimentos rurais brasileiros. Aí está a resposta. Quer dizer, além de ser a que produz mais comida, é a que emprega mais, gerando emprego e renda, fixando o homem no campo e diminuindo o êxodo rural. Agora vamos para a quinta questão. Então, repetindo, quarta questão, letra C. A quinta é uma questão que traz uma técnica cartográfica que nós chamamos de anamorfose, onde você deforma o mapa para destacar um indicador que você escolheu. E nesse caso, o indicador escolhido está escrito em cima do mapa, é a produção agrícola. Aí ele mostra a produção agrícola feita num determinado sistema 1 e a produção agrícola num determinado sistema agrícola 2. Na produção agrícola do sistema 1, você percebe um destaque gigantesco para as áreas de agricultura moderna, né? Para os estados que são os estados de maior produção agrícola do Brasil, aqueles que concentram as maiores safras e que são os mais importantes estados na exportação de grãos, como é o caso da região centro-oeste, onde está o Mato Grosso, e da região sul, onde está o estado do Paraná e do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos falando do agrobusiness, da agricultura empresarial ou patronal. No mapa 2, a gente já vê as regiões mais pobres em destaque, principalmente esse destaque grande para o Nordeste. Se é o Nordeste que está em destaque, é óbvio que agora a gente vê a agricultura do pequeno sendo destacada, daquele que produz os produtos que abastecem o mercado interno, como mandioca, arroz, feijão. Ou seja, essa agricultura que se destaca no Nordeste e no Sul do país é a agricultura familiar. Por isso, a quinta questão está tendo como resposta correta agricultura patronal e familiar, letra C de casa. Ok? Questão da FUVEST de 2015. Lembre-se que nos últimos anos o Enem tem ficado cada vez mais semelhantes aos melhores vestibulares tradicionais brasileiros. E uma das referências é a FUVEST. Por isso que fica a dica, resolva questões de vestibulares recentes da FUVEST. Quem sabe você vai encontrar questões semelhantes também no Enem. Vamos para a sexta questão. E a sexta questão, ela abrange de uma forma mais generalizada o conjunto de transformações que aconteceu na agricultura brasileira nos últimos anos, né? É uma questão que destaca basicamente essas transformações espaciais. Vamos ver o que ela diz. Os últimos séculos marcam para a atividade agrícola, com a humanização e a mecanização do espaço geográfico, uma considerável mudança em termos de produtividade. Chegou-se recentemente a constituição de um meio técnico, científico e informacional, característico não apenas da vida urbana, mas também do mundo rural, tanto dos países mais avançados como nas regiões mais desenvolvidas dos países pobres. A expressão meio técnico, científico e informacional faz alusão à terceira revolução industrial, essa que trouxe a informática, a robótica, a telemática, a química fina, a biotecnologia, né? E que essas transformações não estão só nas grandes metrópoles, né? Não são percebidas apenas pelos arranha-céus, pelos neons, pelas vias expressas, né?
pelas áreas industriais high-techs, como o Vale do Silício, Hannover na Alemanha, né? Não, mas também no campo, né? Na ocupação, por exemplo, de áreas que outrora achava que era impossível se ocupar, como nas áreas desérticas dos Estados Unidos, onde se tem os sistemas, as dry farms, né? Que são as fazendas em áreas secas, com irrigação, com transposição de água, né? Com o uso de biotecnologia, de sementes selecionadas, a correção de solos. Tudo isso mostra que o meio técnico, científico e informacional também ele chegou ao campo. E é isso que é a questão, quer que você marque o item que confirma a chegada dessa tecnologia e as transformações que ela promoveu. Continuando a leitura, agora no enunciado. A modernização da agricultura está associada ao desenvolvimento científico e tecnológico do processo produtivo em diferentes países. Ao considerar as novas relações tecnológicas no campo, verifica-se que há... Interessante quando ele fala em diferentes países, porque ele quer destacar que não são apenas hoje, né, no atual momento da globalização, né, nessa segunda década do segundo milênio, não são apenas os países ricos, como até a década de 60, 70, eram apenas eles que tinham esses avanços tecnológicos. Eles também chegaram nos países ditos em desenvolvimento, até porque os países ditos em desenvolvimento são imprescindíveis para a expansão da produção agrícola e pecuária mundial. Eles são detentores de áreas agrícolas, áreas agricultáveis, melhor dizendo, muito mais do que os países desenvolvidos, e ninguém pode dissociar a natureza, por mais que a gente tenha desenvolvimento tecnológico, né? Um Brasil, por exemplo, o Brasil é um país que possui no seu território os 3 fatores de produção agrícola mais importantes, que é a terra, o trabalho e o capital. Quando falo terra, eu falo de todos os elementos da natureza: clima, solo, condições edafoclimáticas, a topografia, né? Mesmo que os solos brasileiros não sejam lá muito férteis, eles são corrigíveis, e aí é onde entra a tecnologia. Material humano, né, que é o trabalho. O Brasil tem mesmo que tenha se urbanizado intensamente, ele ainda tem uma porção significativa da população morando no campo e que pode ser absorvida na atividade agropecuária. E o capital, que é o investimento, o insumo, a tecnologia, a máquina, né, a materialização do capital em instrumentos técnicos. Ele quer que você marque a opção onde nós verificamos essas inovações tecnológicas e transformações espaciais acontecendo. Vamos lá. Letra A. A introdução de tecnologia equilibrou o desenvolvimento entre o campo e a cidade, refletindo diretamente na humanização do espaço geográfico nos países mais pobres. Falso. Porque nos países mais pobres, as melhores terras, os mais vultuosos capitais, né, a mão de obra mais qualificada, as linhas de pesquisas mais sofisticadas são destinadas ao agrobusiness, ao grande produtor. O agricultor pobre, ele, em geral, acaba ficando com as terras mais marginais. Por isso, na questão anterior, quando a gente falou da agricultura familiar, é importante o papel do Estado na tentativa de desequilibrar essa grande discrepância, né, que acabaria acirrando as desigualdades sociais no campo, né? Mas o item está errado, porque, em geral, quando você analisa todos os continentes, principalmente os países mais pobres, isso provocou um processo de marginalização do espaço rural para os agricultores pobres. Um exemplo bem clássico é a África, né? B. Tecnificação do espaço geográfico marca o modelo produtivo dos países ricos, uma vez que pretendem transferir gradativamente as unidades industriais para o espaço rural. Não existe isso. Indústria foi feita para ser uma atividade concentrada espacialmente. A indústria precisa do urbano. A indústria consome muita energia, a indústria precisa de tratamento de água, a indústria precisa de vias expressas, de boas vias de circulação, de boas vias de conexão, de telecomunicação. A indústria precisa de bons armazéns, de estruturas portuárias, e todas essas estruturas aqui citadas se concentram na urbe, na cidade. Por isso que a indústria é uma atividade eminentemente urbana. Não há uma transferência. E não há a necessidade de transferir a indústria para o campo para que ela possa controlar o campo, para que ela possa fomentar o campo de tecnologia, né? Então está errada a letra B. A letra C diz que houve a construção de uma infraestrutura científica e tecnológica que promoveu um conjunto de relações que geraram novas interações socioespaciais entre o campo e a cidade. Essa é a resposta correta.
letra C. Ok? Vamos para a próxima questão. 7ª. A sociedade em movimento tem gestado algumas alternativas. Surgem novas experiências de luta no campo, nas quais os movimentos sociais têm buscado formas para permanecer na terra, afirmando sua territorialidade. Esses novos sujeitos sociais, de que são exemplos os seringueiros do Acre, as quebradeiras de coco do Maranhão, do Piauí, do Pará e do Tocantins, têm lutado por seu reconhecimento, chegando em certos casos a obter mudanças na legislação. De acordo com o debate apresentado no texto e visando a permanência digna no campo, a organização social e política dos seringueiros busca o quê? Ele está falando de organizações sociais que visam manter suas atividades econômicas feitas em áreas de floresta. Ora, se eu sou um trabalhador que precisa da floresta para manter minha atividade econômica, no caso do extrativismo, o fator fundamental para que eu possa continuar tendo renda, tendo emprego, né, é que a floresta continue existindo e que eu tenha acesso a ela. Só que com a grilagem, com a expansão da ocupação da Amazônia pelos proprietários rurais, que têm, na verdade, a intenção de transformar essas áreas cobertas por florestas em pasto, em áreas de monocultura, isso vai ficando cada vez mais difícil. Então, qual seria a solução? A solução seria criar leis que garantam criação de unidades extrativistas, ou seja, unidades de conservação de uso sustentável, como as reservas extrativistas. E é isso que o papel do Estado em proteger essas atividades e, ao mesmo tempo, manter, né, as florestas em pé. Por isso que a resposta correta da 7ª questão vai ser a letra B, efetivação de políticas públicas para a preservação das florestas, como garantia com condição de garantia de sustentabilidade. Ok? Lembrando que a sustentabilidade é definida como a utilização dos recursos naturais, garantindo que gerações futuras possam também usufruir desses recursos. Por isso que a floresta em pé dá lucro, sim. Várias atividades provam isso, entre elas o extrativismo, além do ecoturismo, agroecologia, etc. Na 8ª questão, que é uma questão elaborada por mim, ela traz o percentual de área protegida dentro dos biomas brasileiros. Aí é um pequeno gráfico lá no canto superior direito da tela, e aí você pode ver que a Amazônia é a região brasileira que tem mais áreas protegidas. Aliás, a Amazônia tem tanta área protegida que elas se colam uma na outra, formando aquilo que chamamos de corredores ecológicos. Nesse caso, ele cita 2 tipos de área protegida: a área de uso sustentável e de proteção integral. Saiba que essas áreas têm destinações diferentes. A área de uso sustentável, como o nome já está dizendo, ela permite o uso. Como, por exemplo, o que eu citei antes, as unidades extrativistas, né? As reservas extrativistas, né? As áreas de proteção ambiental, as florestas nacionais, seriam exemplos. Já a área de proteção integral, não. Aqui a legislação é mais rigorosa. Aqui só é permitida a visitação, a pesquisa científica. Por isso que quando você tem um ambiente bastante degradado, como os hotspots de biodiversidade, no Brasil nós temos a Mata Atlântica, o Cerrado, que se encaixa nisso. O que seria um hotspot de biodiversidade, para falar nisso? O hotspot de biodiversidade é aquela região que tem mais de 70% de área degradada e que tem uma taxa de biodiversidade elevada, chamadas áreas de mega biodiversidade. Nesse caso, se encaixa no Brasil a Mata Atlântica e o Cerrado. Então, nesses casos específicos, é preciso que haja a criação de área de proteção integral. Por isso que a resposta da 8ª questão, letra C de casa, os biomas mais devastados pelo processo, dedidado nas áreas de mais relevante biodiversidade, com espécies exóticas ou ameaçadas, é mais aconselhável a criação de áreas de proteção integral, né? Vamos ver por que os outros itens estão errados. A letra A está dizendo que todos os biomas brasileiros, as áreas destinadas à proteção pela lei, têm percentuais bem aproximados, o que denota a atenção do Estado por todos os tipos de ambientes. Falso. Pode perceber que a Caatinga, veja no gráfico, é o bioma brasileiro que tem o menor percentual de área de proteção integral, o que é um absurdo, porque a Caatinga tem uma grande biodiversidade, é um dos biomas brasileiros menos conhecidos e, consequentemente,
fica à mercê da degradação. Qual a principal fonte de degradação da caatinga? Aliás, forma de degradação é a obtenção de lenha para energia e a expansão da agropecuária, as técnicas equivocadas de irrigação. A caatinga já perdeu metade da sua biodiversidade. A letra B está errada porque ela diz que a caatinga não deve ser destinada à proteção integral porque ela é um bioma pobre, porque ela é inóspita, porque ela tem pequena diversidade biológica. Acabamos de falar que isso não existe, né? Falso. E a letra D diz que as áreas mais relevantes, e a letra C diz que os biomas mais devastados pelo processo predatório de ocupação são os que merecem maior atenção pela lei e foram os mais contemplados com a criação de área de proteção integral. Não, é o caso da Amazônia, que tem apenas 20% de área devastada por causa de sua ocupação recente e é o que tem mais área protegida. Vamos agora para a última questão. É uma questão que faz uma análise geral das caracterizações dos biomas brasileiros. Lembrando que esse ano foi o ano escolhido pela CNBB, né, a campanha da fraternidade, se chama Cuidar dos Biomas Brasileiros. E a última questão diz: segundo o geógrafo Aziz Absaber, os domínios morfoclimáticos brasileiros são definidos a partir de características climáticas, botânicas, pedológicas, hidrológicas e fitogeográficas. Quer dizer, clima, vegetação, solo, águas e distribuição da vegetação. Com esses aspectos é possível delimitar no Brasil 6 regiões de domínios morfoclimáticos. Sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros é correto afirmar: a, de todas as formações florestais, a Mata Atlântica é a que mais se estende longitudinalmente. Você vê que a Mata Atlântica se estica do norte ao sul do Brasil em mais de 5.000 quilômetros do litoral brasileiro. Só que aquele diz do Oiapoque ao Chuí. Na verdade, a Mata Atlântica começa nas terras mais setentrionais do sertão cearense, nos chamados enclaves úmidos, né? Nas áreas de serra. E a faixa contínua começa no sul do litoral do Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul. Ok? Tá falso o item. B. A caatinga ainda tem significativas porções de mata remanescente, onde indivíduos estarem se transformando em área de preservação permanente e devem ficar livres do processo de desertificação. Falso. Acabamos de ver um gráfico que mostrava que a caatinga é uma das áreas, é o bioma, na verdade, menos protegido do Brasil em área de preservação permanente ou área de proteção integral. E outra coisa, o que é o processo de desertificação? É bom lembrar, né? Isso já foi citado no Enem 2 vezes. É um processo de degradação contínua, né, de ambientes áridos, semiáridos e subúmidos secos, provocadas pela conjugação do mau uso da terra, como desmatamento, queimada, compactação do solo, irrigação inadequada e as mudanças climáticas. C. O cerrado é o domínio que faz contato com todos os grandes biomas brasileiros. A gente viu isso no primeiro mapa que eu mostrei. Faz mesmo. Ele inclusive aparece nas 5 regiões. Possui solos ácidos, vegetação aberta e arbustiva, inclusive o que facilita as queimadas, e grande biodiversidade, e tem sido ameaçado, sobretudo pelo avanço da fronteira agropecuária brasileira. O item está correto. Não, a resposta é sim. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês lembrem da importância desses 2 temas, os problemas ambientais contemporâneos e o espaço agrário, foi o que a gente abordou hoje. São temas que estão entre os 3 mais incidentes de geografia na prova do Enem. E lembre-se da seguinte frase: se a natureza fosse um banco, já teria sido salva. Eduardo Galeano. Valeu, até a próxima.